JoJo Bizarre Adventure é diferente de tudo que já foi feito no mundo dos animes e dos mangás. E quando eu falo diferente, é diferente mesmo. É um choque visual e narrativo desde o primeiro episódio. Araki te joga no mundo onde cada quadro parece uma obra de arte, cada pose icônica é como um manifesto de estilo e cada luta é um desfile de criatividade absurda. Criado por Hirohiko Araki em 1987, a série começou como mangá na Weekly Shonen Jump e ganhou adaptações para o anime a partir de 2012 pelo estúdio David Production. Com 8 partes e contando, JoJo se reinventa o tempo todo. Troca de protagonista, muda o tom, de época e até de gênero narrativo, mas nunca perde o exagero e a estranheza que fazem dessa obra única. JoJo, além de uma aventura bizarra, é um exemplo de mutabilidade e com certeza você não vai sair ileso. Oiê, eu sou a Nazura, artista visual e pesquisadora, e essa aqui é minha desculpa oficial para falar de todas as loucuras que se passam na minha cabeça quando eu assisto um anime. Bem-vindo ao próximo episódio, meu programa quinzenal aqui na TV Perifacom. E assim, fica ligado, antes da gente continuar e entrar de cabeça na estranheza de JoJo, curte, comenta, compartilha esse EP com um amigo para você ter com quem conversar assim que ele terminar. Bora relembrar o que rolou por JoJo assim por cima, mas sem spoiler, do jeito que a gente sempre faz aqui. Tudo começa na Inglaterra vitoriana, no final do século XIX, com Jonathan Joestar. Um jovem aristocrata, educado, gentil e com um senso quase ingênuo de honra. E também a gente tem o Jill Brando, dos maiores vilões dos animes de todos os tempos. Um órfão que, por conta do destino, acaba indo morar na mesma casa que o Jonathan. E assim, eu tô segurando a emoção porque eu amo muito JoJo e falar disso é sempre muito sensacional. Só que, desde o primeiro episódio ali, desde o primeiro olhar, o Jill, ele deixa muito claro que ele não tá ali pra ser irmão nem amigo do Jonathan. Ele quer destruir o Jonathan e tomar tudo que ele tem, inclusive o seu corpinho. O conflito entre os dois começa na adolescência, no primeiro EP, onde eu me pergunto até hoje se aquilo realmente aconteceu, se aquilo realmente foi roteirizado. A gente tem talaricagem, bullying, mentiras, intrigas, envenenamento, animais no forno, uma coisa meio perigosa. Não foi o Jojo que deu o seu primeiro beijo. Fui eu, Jill! Tu é talarico, mano? Tá ficando doido, mano? Não curso talarico não, mano. Tu é doida? E é tudo muito novelesco, uma coisa meio Senhora do Destino, com fantasia. E isso é tão bom, porque é diferente, é ousado, principalmente pra gente que cresceu assistindo novela mexicana. E tudo isso escala rapidamente pro sobrenatural, quando o Jill encontra a antiga máscara de pedra e, ao usá-la, ele se torna um vampiro. E o Jonathan, ele desenvolve o Ramon para poder lutar contra o Jill com o mestre Zeppeli, que é uma espécie de técnica que usa a respiração para potencializar os golpes. E eles se enfrentam numa batalha épica. E é a partir dessa rivalidade que todas as gerações seguintes de JoJo se baseiam. O que torna JoJo tão marcante é que, quando uma parte acaba, a gente não segue com o mesmo protagonista. Quando eu assisti pela primeira vez e eu cheguei na segunda parte, eu fiquei assim, nossa, mas cadê o Jonathan? A gente passa, na verdade, a acompanhar os descendentes do Joestars. Cada um em seu tempo e lugar diferente, mas todos ligados pelo mesmo destino. Cada parte vai ter seu próprio JoJo. Então, antes de tudo, a gente precisa dar uma olhada nessa árvore genealógica meio maluca, tá bom? A gente começa lá na parte 1 com Phantom Blood, que a gente tem o Jonathan Joestar. Ele é o nosso primeiro JoJo. Ele dá início a toda a trama. O Jonathan é um lord, sabe? Honrado, cavalheiro. E aí a gente pula pra parte 2, que é a Battle Tendency, com Joseph Joestar, que ele é neto do Jonathan. O Joseph já é um outro rolê, assim, ele é todo malandro, icônico. Essa parte se passa em Nova York. Ele enfrenta, na sua parte, os Homens dos Pilares, que vão mostrar
a origem da máscara de pedra que transformou o Dio em vampiro. Na parte 3, em Stardust Crusaders, a gente encontra o Jotaro Kujo, ele é neto do Joseph, é o cara que tem um chapéu assim colado na cabeça. E é aqui que aparecem os stands. E o Araki, ele muda totalmente o sistema de poder do anime. Eu nunca vi isso acontecendo antes de uma forma tão legal, porque os estantes, eles são realmente fascinantes e os poderes deles refletem a personalidade do usuário. Qualquer um pode ser um usuário de estante. Na parte 4, Diamond is Unbreakable, entra em cena o Josuke. Ele é filho do Joseph, lá da segunda parte, só que fora do casamento. E a história, ela se passa na cidadezinha de Morio, no Japão, que parece muito tranquila, mas parece que, assim, todo mundo tem um estande dentro do bolso. E tem uns segredos muito perigosos, e ele tem uma pegada mais diferente, uma coisa meio thriller psicológico, investigativo. A parte 5, Golden Wind, a gente tem o Giorno Giovanna, que na real é filho do Dio, quando o Dio se apossa, né, do corpo do Jonathan. É meio complicado explicar isso só assistindo. E ele quer reformar a máfia italiana e virar um gangster. Tem uma pegada mais Poderoso Chefão, Scarface, sabe? Na parte 6, em Stone Ocean, a gente tem uma protagonista feminina, nossa primeira Jojo mulher, que é a Jolene Kujo, filha do Jotaro, que tá tentando sobreviver dentro de uma prisão na Flórida e salvar o seu pai. Nessa parte, o Araki, ele toma uma decisões mais ousadas da narrativa, e eu não vou falar nada, você vai precisar assistir pra saber. E aí, na parte 7 e 8, a gente entra num nó de vez. Na parte 7, que é Steel Ball Run, essa parte ainda não foi adaptada para o anime, a gente só tem o mangá. A gente tem o Johnny Joestar, um ex-jockey que participa de uma corrida insana pelos Estados Unidos e mistura essa ideia de faroeste e misticismo. E na parte 8, que é a que está sendo publicada agora, que é Jojolion, aparece um outro Josuke, mas aqui é uma versão alternativa e uma história cheia de mistério e surrealismo de volta lá pra Morio. Deu pra entender mais ou menos aqui como é que essa linha funciona? Jojo, ele não enjoa porque é como se cada parte fosse um fragmento do universo simbólico criado pelo Araki, mas mantendo essa identidade maximalista, expansiva e com personagens cada vez mais apaixonantes. E é por isso que a obra não para no tempo. Ela muda, se transforma, troca tudo, mas continua sendo ali a mesma identidade, só que com outras roupagens. A gente acha que é loucura ver One Piece tendo 27 anos de publicação, mas imagina uma obra que começou nos anos 80 e tá para completar 40 anos. Talvez seja por essa transformação ao longo de quase 4 décadas que a gente ainda se apaixona por cada novo Jojo como se fosse o nosso primeiro amor. As poses marcantes, conhecidas no Japão como Jojodachi, literalmente poses Jojo, nasceram de uma viagem que o Araki fez à Itália, onde ele estudou de perto as obras do Michelangelo. Ele também tem muita influência na arte ocidental, principalmente ali nos anos 80, incluindo pintores como Paul Gauguin, e as suas escolhas de cores surreais e técnicas de sombreamento, característica muito forte no movimento pós-impressionista, que era o movimento artístico que o Gauguin fazia parte. E se a gente avança no tempo, a gente encontra também outro contexto artístico que conversa muito com Jojo, que é o maximalismo. O maximalismo, ele vai na direção oposta ao minimalismo, né? A gente sai do menos é mais e abraça a ideia do mais é mais, e quanto mais melhor. Quanto mais cores, mais elementos e mais detalhes. Isso é muito presente em Jojo. É aquela mistura cheia de coisa acontecendo ao mesmo tempo, estilos diferentes, cores que contrastam, materiais e texturas que não tem medo de se encontrar. É um visual rico, cheio de camadas. Esse movimento, ele se baseia muito nas vanguardas russas, como o futurismo russo, o construtivismo e o suprematismo. Mas, para tudo isso funcionar sem virar uma bagunça, precisa ter um olhar muito apurado, entender muito de composição estética, saber muito de teoria das cores e entender como essas referências históricas conversam quando elas estão dentro da mesma composição. Para o maximalismo funcionar, assim como o Jojo, é preciso bancar essa escolha que choca. Mas, para além da estética, o maximalismo ele também se relaciona muito com a memória, com a ludicidade,
ainda que ele esteja ligado ali ao mercado de luxo, ele também fala muito do garimpo, da transformação de coisas que já existem pelo acúmulo. E o Araki, ele se mantém muito firme nessa filosofia do excesso. Até o próprio excentrismo na construção do corpo dos personagens, mega musculosos, tem tudo a ver com isso. O Araki, ele se relaciona muito com as artes visuais, mas também demonstra todo o amor que ele tem na música, com referências diretíssimas a bandas e músicas que estão ali ligados ao nome de personagens e às situações específicas que acontecem no decorrer da trama. Existe uma lista completa de todas essas referências, mas eu vou falar aqui as que eu mais gosto. O sobrenome da família Zeppeli, que é muito importante na narrativa da história, vem da banda de rock inglês Led Zeppelin. O nome dos 4 homens do pilar vem da banda Santana, When, AC/DC, The Cars. O stand do Josky, Crazy Diamond, é uma referência da música do Pink Floyd, Shine On Crazy Diamond. O stand do Kira, da 4ª parte, que é o Killer Queen, é uma referência direta à música do Queen, que chama Killer Queen. E esses são só alguns exemplos dessa chuva de referências musicais que tem um tantão de conexões espalhadas assim na obra. Se eu tivesse um stand, o nome dele seria In The End, por conta da música do Linkin Park. E no meio de tanta informação, de tanta mudança de tom e de estética, Jojo acaba ensinando algo muito além da própria história, que é a importância da mutabilidade. As histórias e as suas entrelinhas, elas contam muitas coisas, mas as escolhas que o Araki faz também a gente pensar em algumas outras coisas. Tem uma entrevista dele que eu adoro, porque o entrevistador, ele comenta, tipo assim: olha, o seu estilo é tão intenso, tão único, que a gente quase não vê ninguém imitando. Diferente, por exemplo, do Katsuhiro Otomo, que tem uma linha artística que acaba seguindo o estilo dele. E pra quem não sabe, o Katsuhiro é o autor de Akira, um clássico enorme também. E aí o Araki responde de um jeito muito simples, que talvez seja porque ele tá sempre mudando, então não tem como imitar algo que tá em constante transformação. Eu gosto muito disso porque artistas como o Araki tinham toda a estabilidade ao seu favor para continuar produzindo durante anos tudo o que todo mundo já ama. Mas ainda assim ele se propõe a mudar. Uma obra de 40 anos só sobrevive porque ela cresce com a gente, e crescer é mudar. E mudar é tempo, e tempo é transformação. Se a gente for olhar para isso na perspectiva da psicanálise, por exemplo, que não vai enxergar a mudança na cabeça da gente como algo que acontece de repente, no estalo, ou por causa de um único insight, a mudança para essa perspectiva é como ir construindo sentido aos poucos, num caminho. É um processo que não para, que você vai elaborando, reformulando, adaptando. E nesse percurso, as experiências emocionais vão sendo ressignificadas, revisitadas e transformadas. No fim das contas, a longevidade de Jojo, o jeito que o Akira mantém um anime ainda interessante, está muito alinhado a esse detalhe. É um processo contínuo, um caminho que vai se transformando o tempo inteiro, e é justamente isso que mantém tudo tão vivo. E é isso. Se você acha Jojo bizarro demais pra você, tá perdendo uma experiência muito da hora, como se apaixonar pela primeira vez quando uma parte nova sai. E se você ficou até aqui, deixa seu like, compartilha com aquele seu amigo que você está tentando convencer a assistir Jojo, e talvez esteja fazendo isso agora. E me segue nas redes sociais, @lia_nzr, e não esquece de conferir os outros programas da grade aqui da TV Perifacom. E comenta aí pra mim qual é o seu Jojo favorito e por quê. Eu quero saber se a sua resposta combina com a minha. E é isso, beijo. Te vejo no próximo episódio.